E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira teremos mais um derby paulista, Palmeiras e Corinthians, jogo de volta no Allianz Parque, Copa do Brasil, oitavas de final. Será que mais uma vez a gente derrota a porcada no ano? Mais uma vez eles choram como sempre? Vamos ver, né? Vamos ver se o Corinthians não faz besteira no Allianz e consegue a classificação, né? Esperamos que a gente consiga eliminar a porcada de novo, né? Como foi na final do Paulista. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para o derby, o clássico. Então, o possível time deve ser mais ou menos o mesmo que jogou a ida, né? Então, o time deve ser Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Martinez, Carrijo, Rodrigo Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto, né? Então, deve ser esse aí o time titular para enfrentar o Palmeiras. Bom, se eu fosse o Dorival, se eu fosse o técnico, eu colocaria o Angileri no lugar do Bidu, né? Eu lembro na final do Paulista que o Angileri no Allianz foi muito bem. No último jogo contra o Fortaleza, o Angileri o melhor em campo. Então, eu faria essa alteração, né? Mas deve ser Matheus Bidu mesmo na lateral esquerda, assim como o resto do time aí. Então, vamos ver se esse time aí consegue a classificação no Allianz, tá? E galera, é o seguinte, né? Eu quero mostrar para vocês o retrospecto do Corinthians no Allianz Parque. Pois é, o Corinthians que joga no Allianz desde 2015, né? Foi o seu primeiro jogo no Allianz contra a porcada, né? Então, uns 10 anos aí de história do Corinthians enfrentando a porcada no Allianz, né? Então, vamos lá. Estatísticas dos jogos do Corinthians no Allianz Parque contra a porcada, né? E já foram ao todo 15 jogos do Corinthians no estádio. 5 vitórias, 6 derrotas e 4 empates, né? 32 gols com 14 do Corinthians e 18 do Palmeiras, tá? Vamos ver mais aqui, ó. Tá aqui, artilharia do Corinthians no Allianz, tá? E os artilheiros são Guilherme Arana e Yuri Alberto, 2 gols cada um. Pois é, o Arana marcou num 3-3 em 2015 e numa vitória por 2-0 em 2017. O Yuri marcou 2 gols esse ano, né? Pelo Paulista, 1-1 na primeira fase e marcou o gol na final, o gol que foi do título, né? E tem gols também do Wagner Love, do Rodriguinho, Roger Guedes, Jô, Danilo Avelar, Danilo, Jadson, Gabriel, né? Esse do Rodriguinho foi no Paulistinha Day, né? Em 2018, na final. Do Jô também foi numa final de Paulista, mas em 2020, né? Que perdemos. O Danilo, né? O Danilo marcou no primeiro derby no estádio. Pois é, o primeiro Palmeiras e Corinthians no Allianz, Paulistão 2015, 1-0 pro Corinthians, o gol do Danilo, né? Enfim. E tá aqui, Corinthians jogando no Allianz por campeonatos, né? Tem 8 jogos pelo Brasileirão e 7 pelo Paulista, tá? Então vai ser o primeiro no Allianz pela Copa do Brasil. Curioso que pelo Paulista tem um jogo a menos, mas o retrospecto no Paulista é melhor, né? Tem 4 vitórias no Paulista, 2 empates e 1 derrota, né? E dessas 4 vitórias, 2 foram em finais, em 2018 e 2025, né? Esse ano. Essa derrota, se não me engano, foi em 2022, né? Corinthians do Vitor Pereira, a única vez que perdemos para o Palmeiras no Allianz pelo Paulista. No Brasileiro, pelo contrário, o retrospecto não é tão bom, apenas 1 vitória em 2017 por 2-0, né? Enfim. E tá aqui, a primeira partida do Corinthians no Allianz Parque foi no dia 8 de fevereiro de 2015, há 10 anos, pelo Paulistão, vencemos 1-0. Como eu falei, gol do Danilo, né? Pelo que me lembro, no gol
foi uma roubada de bola do Petrus, não é? O Petrus. Acho que ele rouba a bola, rola pro Danilo e o Danilo com um gol vazio faz o gol ali, o gol da vitória. O primeiro derby paulista no Allianz, o Corinthians venceu por 1 a 0 o gol do Danilo. E tá aqui todos os jogos do Corinthians no Allianz. Vencemos esse ano na final 1 a 0, né? A última derrota lá foi ano passado, 2 a 0 pelo Brasileirão. E lembrando que o Corinthians, apesar de ter uma vitória a menos que o rival no Allianz, passou longos anos sem ganhar lá, né? A gente passou 6 anos sem ganhar uma partida sequer no Allianz, né? Teve esse 1 a 0 em 2025, pela final desse ano, né? Aí teve 1 a 1, aí derrota por 2 a 0, 2 a 1, teve empate por 1 a 1, esse 4 a 0 que eu não quero nem lembrar, enfim, né? Aí teve essa vitória por 1 a 0 aqui, ó. Vitória por 1 a 0 em 2019, o gol do Danilo Avelar, né? Corinthians do Carille. O engraçado é que toda vez que o Corinthians, ou quase toda vez que o Corinthians é campeão paulista, na campanha vence no Allianz, o Palmeiras, né? Menos em 2015, não acabou vencendo no final. Mas em 2018, 2019, 2025, venceu o Palmeiras no Allianz pelo Paulista e ficou com o título no final, né? É uma curiosidade aí, né? Enfim, esse é o retrospecto do Corinthians no Allianz Parque, né? E vamos ver a tabela da Copa do Brasil, né? E serão alguns jogos nessa quarta-feira e outros na quinta para decidir os 8 classificados, né? Então tem na quarta-feira aí Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo joga por um empate. Tem Atlético Mineiro e Flamengo. Também tem Retrô e Bahia. Fluminense e Internacional. Ainda na quarta, Palmeiras e Corinthians, Bragantino e Botafogo. E na quinta vai ter os alagoanos jogando aí, né? CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA. São os únicos 2 jogos de quinta-feira, né? Então, essa é a tabela da Copa do Brasil, né? Assim, vocês pegam os confrontos aqui, o que tá na situação mais confortável é o Botafogo, né? O Botafogo que foi o único que venceu por 2 gols de diferença no jogo da ida, 2 a 0 no Bragantino. Então o Botafogo tá mais confortável do que os outros, né? Todo o resto aqui que conseguiu vencer, tudo vitória por 1 gol de diferença. Teve os empates aqui, né? Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, né? As outras aqui, vitórias, tudo por 1 gol de diferença. Então os confrontos estão bem abertos aí, né? Não tem nenhum confronto, encaminhado. Não, tá tudo aberto os confrontos. Claro, tem alguns confrontos que são mais acessíveis do que outros, né? Assim, eu acho que o São Paulo elimina o Atlético Paranaense. Pô, o Atlético Paranaense tá uma draga na Série B. Uma draga. Retrô e Bahia. Eu acho que o Bahia elimina o Retrô. O Retrô tá na Série C do Brasileiro. E se não me engano, na zona do rebaixamento da Série C. O Retrô de Pernambuco. Então Bahia deve eliminar o Retrô. Aí tem CRB e Cruzeiro. O Cruzeiro vem muito bem. Deve eliminar o CRB. Apesar do 0 a 0 na ida. Imagino que o Cruzeiro em Maceió elimina o CRB. Aí tem Vasco e CSA. Eu acho que o Vasco pode vencer o CSA, né? Né? Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né, Vasco? Já diria Thiago Neves, né? Pelo amor de Deus, se não ganha do CSA, né, Vasco? Enfim, né? E o jogo é em São Januário. Imagina se o Vasco é eliminado pelo CSA, cara. Coitado do vascaíno, velho. Coitado. Enfim, assim, eu acho que os 3 confrontos, assim, mais imprevisíveis são Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Internacional e Palmeiras e Corinthians, né? Então, eu acho que são os confrontos, assim, mais imprevisíveis, talvez. Né? Enfim. Mas lembrando, galera, o seguinte, que essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil não tem chaveamento ainda, tá? Não tem esse negócio do tipo, o vencedor desse confronto pega o vencedor daquele confronto. Não, não tem isso ainda, não tem chaveamento, tá? Os confrontos das quartas de final vai ser por sorteio, tá? Os confrontos das quartas vai ser através de sorteio. Então o Corinthians passando para as quartas vai demorar ainda pra gente descobrir o nosso adversário, né? Indo pra tabela das quartas, tá aqui, ó, quartas de final, sorteio. Aí a partir das quartas vai ter o chaveamento, tá?
A partir das quartas é o chaveamento, tá? Mas os confrontos das quartas vai ser tudo por sorteio, beleza? Então se o Corinthians passar, vamos esperar o sorteio da CBF para descobrir o nosso adversário, né? Se a gente conseguir a classificação. E, bom, agora eu quero mostrar duas notícias para vocês aqui, né? Duas notícias que para mim não são agradáveis, né? Uma é horrível, né? Enfim. Bom, eu vou mostrar a horrível logo de cara, né? Vamos sofrer logo. E tá aqui, ó. Corinthians sofre derrota no CAS e corre risco de transfer ban por não pagar compra de Félix Torres. Diretoria do Timão tem até o dia 11 de agosto para pagar quase 34 milhões ao Santos Laguna do México e não ser impedida de registrar novos jogadores. E eu devo dar os parabéns ao senhor Augusto Melo, né? Porque os defensores do Augusto Melo diziam que ele pagava. O Augusto Melo é o grande pagador, ele deixa tudo em dia. Pois é, deixou de pagar o Profute. O Coronado saiu do Corinthians e o Corinthians ainda deve 10 milhões ao Coronado que tem que pagar. Não pagou premiação para os jogadores e nem para o feminino, né? A premiação para os jogadores não pagou do Paulista, do Brasileiro. Só agora a diretoria atual acertou em parcelar aí a premiação, né? E não pagou o Félix Torres. Olha que beleza. Diziam que o Augusto Melo deixava tudo em dia. E não pagou o Félix Torres. E esse desgraçado ainda quer voltar na Assembleia dos Sócios dia 9. Ele se acha o fodão, ele é o melhor pro Corinthians, o grande pagador Augusto Melo. E tem defensores dele ainda. Né? Tem defensores dele ainda, o grande pagador. Que agora o Corinthians tem que tirar dinheiro da bunda pra pagar aí o Santos Laguna. Parabéns, Augusto Melo, né? Vamos ler a notícia aqui, ó. Ó que beleza. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA no processo referente à contratação do Félix Torres, né? E agora o Corinthians tem que pagar 6 milhões de euros, que dá aí quase 34 milhões até o dia 11 de agosto. Se não pagar, é transfer ban. E seguinte, galera, não tem história de parcelar, é à vista. Sim, quando é do caso aí, a Corte Arbitral do Esporte, é à vista. É os 34 milhões à vista. Olha que legal. Parabéns, Augusto Melo. O CAS, que é a instância máxima para esse processo, deu razão aos mexicanos, obviamente, obrigando o Corinthians a pagar os valores que estavam em aberto, além de multa, juros e honorários advocatícios. A informação foi publicada pelo jornalista César Luiz Merlo. E olha que beleza, né? Olha que beleza. Tem até o dia 11 de agosto para pagar isso aí, né? Aí, tá aqui também. A condenação chega num péssimo momento ao Corinthians. Afinal, os cofres estão vazios e a diretoria negocia o recebimento de 57 milhões junto à LFU, né? E se não me engano, nesse mês de agosto, pelo novo contrato da Nike, né? A Nike vai adiantar nesse mês 50 milhões ao Corinthians, não é? Se não me engano é isso. Se adiantar mesmo, pode ajudar a pagar pelo Félix Torres, né? Os 30 e tantos milhões na paulada. Fora que tem ainda o caso Matias Rojas, que o Corinthians pode pagar 40 milhões ainda pra esse cara. Olha que beleza. Parabéns, Augusto Melo. Você é foda. Você é demais, Augusto Melo. Nossa. Meu Deus do céu. Agora vamos pra outra notícia. Talvez alguns até gostem. Eu não gostei muito. Vamos lá. Tá aqui. Corinthians chega a acordo para a renovação de Matheus Bidu até o fim de 2027. Olha que beleza, né? Se não me engano, o contrato do Bidu iria até o final desse ano e renovaram por mais 2 anos. Meu Deus do céu, cara. Gente, é sério, cara. Eu não comemoro muito isso aí não, gente. Estão renovando por mais 2 anos com um lateral que não sabe cruzar. O cara não sabe cruzar. De cruzamento, eu acho que ele é pior que o Léo Maná. Eu acho que até o Léo Maná sabe cruzar e esse desgraçado não sabe. Quantos cruzamentos do Bidu ele joga lá pra longe, na linha de fundo, mano, é incrível. Sabe o cruzamento do Mateuzinho pro gol do Memphis, no jogo da ida contra o Palmeiras? Esse tipo de cruzamento, olha, eu nem lembro do Bidu fazer isso, cara.
E olha que o Mateuzinho não é especialista nisso, mas pelo menos ele acerta um cruzamento ou outro. O Matheus Bidu, meu Deus do céu, cara. Que lateral horrível pra cruzar. A diferença é gigantesca em relação ao Angileri. Fora que o jogo defensivo dele não é bom, sabe? Olha, eu, sendo presidente, por caridade, renovaria com ele até o final do ano que vem. Por caridade ainda. Por mais 2 anos eu não renovaria não, mas enfim, né? Talvez alguns de vocês pensem assim, ah, Fábio, tá difícil de contratar jogador, então renova com o que já tem, né? Talvez alguns de vocês pensem assim, mas enfim, né? Talvez seja melhor renovar com o que já tem? Talvez seja melhor, mas... Ai, cara, eu não sou fã do Bidu, gente, eu não sou, cara, enfim. Mas beleza, renovou com ele, parece que a assinatura aí acontecendo nessa terça-feira, enfim... Então, renovou com o Matheus Bidu por mais 2 anos. E tem o Angileri também. O Angileri não vai encerrar o contrato no final desse ano? Eu renovaria com o Angileri, né? Bom, é isso. Vamos falar só um pouquinho desse jogo, galera. Palmeiras e Corinthians, mais um mata-mata aí, tá? Que temos pela frente contra a Porcada. E temos um negócio triste sobre isso, sobre mata-mata com o Palmeiras. É que, pelo que parece, né? Pelo que parece, o Corinthians jamais eliminou a Porcada no mata-mata de campeonato nacional e internacional. Sabe? O Corinthians somente eliminou o Palmeiras em mata-mata em jogos de campeonato paulista. Pois é, somente em Paulista o Corinthians já eliminou o Palmeiras em mata-mata. Em torneio Rio-São Paulo, Libertadores, Brasileiro, nunca conseguiu. Sempre sendo eliminado, infelizmente. Agora temos uma chance, né, de quebrar esse tabu. É um tabu inconveniente, né? O Corinthians nunca eliminar a Porcada num torneio mata-mata, fora o Paulista, fora o estadual, é um absurdo. É o nosso maior rival, cara. Então temos a chance de quebrar esse tabu nessa quarta no Allianz e temos que quebrar de qualquer jeito. Eliminar os caras. Já pensou? Uma segunda vez no ano eliminando eles de um mata-mata? A crise que seria pra eles, sabe, gente? A crise que seria. Vocês sabem muito bem, o derby paulista pode transformar o ano de uma equipe. Imagina se o Corinthians elimina a Porcada, eles entram em uma crise com o Abel Ferreira e a gente até chega bem longe na Copa do Brasil, numa final, talvez até ganhe, sabe? Então é decisivo esse confronto na quarta-feira. É decisivo demais, cara. A gente pode afundar os caras ou eles podem nos afundar. Se eles conseguirem classificar. Então, cara, é muito decisivo. E assim, eu, claro, tenho certo receio que vá para os pênaltis, né? Pode ser que vá para os pênaltis. Estão preparados? Se a Porcada ganhar por 1 gol de diferença, é pênaltis. Então, estão preparados para isso? Bom, temos um pegador de pênaltis, né? Mas enfim, vai ser complicado, galera. Mas vamos lá, um empate é nosso. Se a gente não perder, a gente classifica. E eu espero que o time entenda a importância da classificação, entendeu na ida e eu espero que tenha a mesma postura na volta no Allianz. Claro, vai ser difícil, o Palmeiras vai vir com clima de revanche pra cima da gente, vão ter o apoio da torcida deles, vai ser muito difícil o time deles, né, bem treinado pelo Abel, mas vamos lá que aqui é Corinthians e vamos ver se a gente consegue eliminar a Porcada no Allianz, deixar eles pra trás na Copa do Brasil e quem sabe a gente engrena, né? Quem sabe o Corinthians classificando engrena com o Dorival, quem sabe? Eu estou torcendo pra isso. Porque se for eliminado, meu Deus do céu, se for eliminado... Enfim, não quero nem pensar nisso. Bom, vamos começar com terminar. Vamos terminar com palpites, né? Bom, eu vou arriscar um empate, galera. Eu vou arriscar 1-1, tá? 1-1 é nosso e a gente classifica para as quartas de final. Então, 1-1 é o meu palpite para esse jogo e vamos lá, tá? Gol do Corinthians, Yuri Alberto, vai. O Yuri não voltou tão bem até agora aí da lesão, né? Mas, sei lá, contra o Palmeiras ele vem fazendo gols. Então, eu vou apostar em 1-1, gol do Yuri Alberto e a gente classifica, beleza? Mas claro, vou torcer pela vitória, né? Pra gente confirmar a classificação, quem sabe com uma vitória, né? E é isso.
Comente aí o que vocês acham desse jogo, o palpite de vocês. O meu é 1 a 1, né? 1 a 1, gol do Corinthians marcado pelo Yuri Alberto. E vamos lá, Corinthians, não decepcione a torcida. A nossa semana, o humor do corintiano nessa semana vai ser definido por esse jogo. Então, por favor, não decepcione. Não estrague a nossa semana, Corinthians, por favor. Vamos estragar a semana dos palmeirenses, por favor, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!